quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vamos para o versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Vamos lá para o versículo 51. Vamos ler um pouquinho acima.
Versículo 46. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus, para o Deus de Jacó. Está falando de Davi. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não o guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela, ó Deus, revela a nós profundas riquezas do teu coração. E esse é o nosso anseio, Senhor, é a cada dia, ó Deus, sermos ricos do conhecimento revelado e manifesto na tua palavra. Por isso, Espírito Santo, nos conduza ao entendimento, para que então possamos, ó Deus, responder, ó Deus, a partir do que entendemos, através da revelação e clareza do teu Espírito, para que possamos obedecer. Dá-nos ouvidos para te ouvir, Senhor, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Espírito Santo, continue fluindo nesse lugar. É o nosso clamor e a nossa oração. Amém e amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra para junto impartirmos nessa noite. Em cima da série de mensagens que nós estamos trabalhando esse mês, dá-me ouvidos para ouvir e um coração para obedecer. Nós estamos compartilhando já desde o começo do mês a importância de nos atermos àquilo que estamos dando ouvidos nesse presente tempo. Que possamos dar ouvidos à palavra do Senhor, à voz do Senhor, comunicável para nós que é a palavra de Deus. E que possamos, mais do que dar ouvidos abertos para ouvir, nós também possamos oferecer o nosso coração em obediência, para obedecer toda a direção comunicada, toda a direção e instrução que o Espírito nos revela a respeito da palavra, para que possamos viver ela, que possamos ser a expressão de uma palavra viva para esse tempo, e não de uma palavra morta, não de uma palavra confusa, mas de uma palavra clara. Que possamos, queridos, entender com clareza, porque o Espírito que habita em nós, Ele nos dá clareza, Ele nos faz enxergar com clareza. Jesus, Ele nos diz isso, quando Ele fala do Espírito Santo, Ele diz que Ele iria para o Pai, mas Ele enviaria o Espírito Santo, e Ele diz
que ele falava por meio de parábolas e comparações, mas o Espírito falaria de forma clara a respeito do Pai, ou seja, falaria de forma clara a respeito da vontade do Pai. E a pergunta que fica para o meu coração e para o seu coração é: como se encontra o seu relacionamento com o amigo Espírito Santo? Você tem andado em intimidade, proximidade e dado liberdade para que o Espírito te conduza em verdade, a toda a verdade, ao ponto de você ser achado num lugar estabelecido e pronto para ser manifesto? Que possamos, queridos, ser achados em um relacionamento íntimo, profundo, próximo com o Espírito Santo, porque Ele vai nos revelar com clareza aquilo que Jesus, com a vida dele, nos mostrou como mensagem, para que a gente possa viver e manifestar, que é a vontade perfeita do Pai. O amor perfeito do Pai é Cristo, e o Espírito nos capacita para isso. À medida que andamos com Ele, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos dando clareza. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Fala para o pessoa que está do seu lado, como está? Está à frente ou atrás de você? Fala, como que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? E em cima dessa série de mensagens, eu queria compartilhar o episódio de hoje, carrega consigo a seguinte temática: quando ouvimos o Evangelho e somos convencidos pelo Espírito, é um caminho sem volta. Quando ouvimos o Evangelho e somos convencidos pelo Espírito, é um caminho sem volta. Queridos, quando nós ouvimos o Evangelho, que é Cristo Jesus, e o Espírito Santo, Ele nos convence plenamente dessa verdade, é um caminho sem volta. É impossível você experimentar de Jesus por meio da condução do Espírito e você fazer um caminho de volta. Quando você tem a revelação e o conhecimento do que é bom, você jamais vai se dobrar novamente diante daquilo que é ruim. Porque agora você tem o conhecimento pleno daquilo que é bom. Então você não consegue voltar, é um caminho sem volta. Por isso, queridos, eu tenho muita dificuldade de lidar com realidades e pessoas que falam que um dia experimentaram e depois se afastaram. Porque, queridos, quando você experimenta do Evangelho genuíno, convencido pelo poder do Espírito, é impossível você voltar. Eu falo brincando, mas é pura verdade. Depois que Jesus entra na sua vida e você é convencido pelo Espírito, você não presta para mais nada, a não ser viver para a glória de Deus, como Cristo viveu. Aleluia, queridos. É um caminho sem volta. O profeta Isaías disse: se você for desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Não tem como, ele te cerca de todos os lados. Salmo 139 nos fala isso: aonde me esconderei da tua face, aonde me ausentarei do teu espírito, aonde eu vou, o Senhor está. Queridos, quando essa palavra, que é Cristo, nos é revelado pelo poder do Espírito, queridos, você não tem outra opção. Ele nos deixa sem opção, ele passa a ser a única opção. Aleluia. Quando nós vamos para esse texto, nós vemos aqui o avanço da igreja primitiva, que foi revestido do poder do Espírito e agora passou a testemunhar, a compartilhar essa mensagem que é Cristo. E multidões começaram a ser alcançadas, porque o Evangelho de Cristo pregado no poder do Espírito é irresistível. Então uma multidão começou a ser alcançada, e o sistema religioso que
manipulava a situação e usava às vezes da palavra para manipular pessoas, começou a ser diluído, a ser, queridos, despedaçado por conta do evangelho puro, simples e profundo, que é Cristo. Fala para a pessoa do seu lado, Jesus é uma mensagem pura, simples e profunda. Aleluia. Então a igreja começou a crescer de forma exponencial. A comunidade dos discípulos passou a crescer muito naqueles dias. E o que é a comunidade dos discípulos? Pega a palavra comunidade e divide ela no meio, fica comunidade. Ou seja, os discípulos tinham uma comum unidade. Essa comum unidade era com o evangelho do Cristo. Eles tinham uma mensagem em comum. Eles eram unidos em uma mensagem em comum. Por isso era comunidade. Por isso nós somos uma comunidade, porque nós temos uma unidade em comum. E essa unidade é Cristo. Aleluia. E a comunidade dos discípulos estavam ali reunidas, porque havia algumas murmurações e reclamações dos helenitas contra os hebreus, dizendo que as viúvas deles estavam sendo desassistidas de alimento diário. E então eles reúnem ali, os 12 reúnem a comunidade dos discípulos, e então eles chegam num consenso, de levantar 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que pudessem cuidar disso. Isso foi de comum acordo e caiu como algo agradável na comunidade, todos entraram em acordo. Então foi selecionado alguns homens, mas eu quero me ater a um deles, que é Estevão. Você vê que é o único dos 7 que a Bíblia faz questão de trazer um destaque, que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. O restante é o nome citado comum. Agora, de Estevão, há uma fala sobre ele, dizendo, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ou seja, Estevão, ele estava entre os 7, mas ele carregava um diferencial. Ele tinha um algo a mais. Porque Estevão, antes de ter uma função, ele já tinha sido revestido da ação do Espírito na vida dele. Ele era alguém que entendeu a mensagem do Evangelho, ele foi convencido pelo Espírito e entendeu que não tinha mais caminho de volta. O anseio dele era a cada dia progredir no conhecimento de Cristo. E agora ele tinha a graça de poder servir pessoas. Ele seria um dos diáconos. Ele iria servir pessoas. E muitas dessas pessoas carentes, com problemas, com desafios. E ele foi escolhido para fazer essa função. Mas lembre-se que antes da função ele já era revestido de ação. Ele já tinha ações. Porque o céu só vai reconhecer aquilo que já está acontecendo. O céu reconheceu Estevão, porque ele já estava debaixo do que o céu estava movendo. Ele só foi reconhecido, para poder de forma mais ordeira, direcionar e ser usado. O anseio de Estevão era ser usado cada vez mais por Deus. Diferente de muitos que querem usar Deus. O evangelho genuíno e puro não é eu querendo usar Deus, é Deus me usando. Como assim, pastor? Tem muita gente querendo usar Deus. Usar Deus para fazer aquilo que ela não consegue fazer ou não tem disposição para fazer.
aí joga nas costas de Deus. Como assim, pastor? Deus alcança o meu irmão com salvação. Há uma diferença de eu falar para Deus alcançar o meu irmão com salvação e eu falar, Senhor, como salvo, me ajuda a ser uma expressão da sua salvação. Entende que é diferente? Não é eu querendo usar Deus para fazer o que eu quero, mas é eu me dispondo para dizer, Deus, vamos fazer junto? A diferença de fazer para Deus e com Deus. Por isso, queridos, Jesus ele conta que nem todos que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele diz, naquele dia muitos dirão, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos tantas coisas em teu nome, e vocês vão ouvir, a parte de mim, porque eu não vos conheço. Essa palavra conheço no original vem de intimidade, a intimidade que o marido tem com a esposa. Ou seja, Jesus no final vai dizer, eu não te conheço intimamente, você usou meu nome, você fez coisas no meu nome, mas eu não te conheço intimamente. O reino dos céus, queridos, é para aqueles que ousam viver debaixo do temor do Senhor, em intimidade e compromisso com aliança com Ele. E então a Bíblia diz para nós, queridos, que Estevão tinha essa graça. E a hora que ele estava ali, queridos, alguns começaram a cercar ele. Dos que era conhecido como dos libertos, os sirineus, os alexandrinos, os da Ásia, passaram a cercar ele e começaram a questioná-lo. Mas a Bíblia é muito pontual, queridos, porque olha o que fala a respeito dele. Ele era um homem cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Ele não falava segundo o que ele achava, ele não falava segundo o seu intelecto, ele falava de acordo com o espírito. E quando nós falamos a partir da direção do Espírito, passa a ser irresistível. As pessoas não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão. Um simples diácono, uma pessoa que se colocou à disposição do reino, para poder servir pessoas, porque essa é a graça da vida, queridos. Jesus veio nos ensinar isso com a vida. Ele diz, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele diz que há os que estão sentados à mesa e os que servem. Ele diz, eu sou aquele que serve, esse é o maior. Estevão tinha entendido a graça da vida revelada pelo Evangelho, convencido pelo Espírito, que era servir pessoas. Sabe, queridos, como está a nossa disposição para servir pessoas? Como que está? Porque vivemos em um sistema onde a graça é você sentar e ser servido, mas o Evangelho de Cristo nos ensina ao contrário, que maior é aquele que serve. A mentalidade do reino é totalmente na contramão do sistema. Como está a nossa disposição em servir pessoas? Estevão, na disposição de servir, Deus fazia com que ele fosse cheio de graça e poder, e fizesse muitos prodígios e sinais no meio do povo. Ou seja, não é a parte do povo, é no meio do povo. Queridos, é se misturando que os prodígios e sinais vai acontecer. É a minha disposição de servir que vai fazer com que os prodígios e sinais aconteçam. Estevão entendeu essa riqueza. A riqueza de poder servir pessoas com a mensagem pura, simples e profunda chamada Jesus. E a Bíblia diz que as pessoas não podiam resisti-lo.
porque ele falava no Espírito. Olha o que mais fala, queridos. Todos que estavam ali assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o rosto como se fosse rosto de anjo. Ali no sinédrio armaram uma arapuca para Estevão. Levantaram falsas testemunhas para dizer coisas contrárias ao que ele estava falando. Porque não podiam resistir à palavra de sabedoria que ele falava no Espírito. Caluniaram ele, então trouxeram testemunhas falsas. Caluniaram ele. Mas ele já tinha entendido o Evangelho. Ele já tinha entendido, queridos. Ele já tinha entendido as bem-aventuranças. O que é a verdadeira felicidade. Que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Ele diz: felizes são vocês, quando por minha causa serem perseguidos, caluniados, injustiçados, porque grande é o vosso galardão nos céus. Queridos, então diante das falsas falácias sobre ele não parou, queridos. Ele permaneceu, ele continuou, na mesma postura, na mesma verdade, sem querer ajustar a verdade. Às vezes quando somos caluniados, somos injuriados, injustiçados, queremos na nossa força. Não, queridos. Romanos diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Você não precisa ficar justificando nada, é Deus que vai justificar. Silencia e deixa Deus justificar. Deus vai fazer. O tempo vai trazer as suas respostas. Estevão estava permanente, ele não ajustou a verdade ou quis justificar para poder então explicar aquilo que aqueles que estavam ali injuriados e fazendo injustiça não queriam ouvir. Mas ele continuou pregando porque tinha muitos ali que precisavam ouvir. Eu quero te dizer uma coisa: não pare diante das calúnias, não pare diante das injustiças, continue pregando a verdade pura, simples e profunda, porque tem muitos à sua volta que precisam ouvir. Foi isso que Estevão fez. E então continuaram cutucando Estevão, e Estevão então diz, respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Varões, irmãos e pais, falando para os homens, começando dos homens, dizendo: ei, varões, irmãos, pais, ouvi. E aqui ele começa a discorrer o Evangelho, a palavra de Deus. Começa em Abraão e vai correndo, falando toda a jornada do povo escolhido, e termina nos profetas. Mas daí apertou o caldo deles, irmãos, porque eles eram um povo que era para estar rendido à verdade, mas estava querendo se ajustar e manipular a verdade por conta das suas mazelas e do seu bem-estar. Tem muita gente querendo ajustar a verdade por conta de um bem-estar. Não ajuste a verdade, ela já é justa. Você precisa e eu ser ajustado pela verdade. Nós não temos que ajustar verdade nenhuma, nós vamos ser ajustados pela verdade, porque a palavra da verdade, ela já é justa. E queridos, quando começa a falar dos profetas, começa então agora a apertar para o lado deles, que eram os líderes da época, dizendo: homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não o guardastes. Ou seja, receberam de forma divina, mas não guardaram.
não foram guardiões, não foram zelosos. Muito pelo contrário, perseguiram os profetas que denunciavam o errado. E ao invés do povo se arrepender, o povo perseguia daí os profetas. E a fala de Estevão para eles é: vocês são duros, de dura serviço. O que é dura serviço, queridos? A dura serviço é duro de se dobrar. Ou seja, vocês são orgulhosos, vocês não se dobram. Ele diz: vocês são duros de coração, vocês não ouvem. E ele começa então a confrontar aquela realidade. E olha a expressão de quem foi confrontado. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Ou seja, Estevão estava confrontando por meio da palavra e dando a oportunidade deles se render ao mover do Espírito para se arrependerem. Mas a Bíblia diz que o confronto, ao invés de gerar neles quebrantamento e transformação, a Bíblia fala que eles, ouvindo isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes de raiva. Sabe, queridos, hoje nós lidamos com um tempo muito desafiador. As pessoas não aceitam ser confrontadas. Hoje, para você corrigir alguém, você tem que corrigir com luva de película, queridos, porque dependendo da forma que você corrigir. Sabe, queridos, o evangelho é confronto. Estevão era confrontado diariamente, e agora ele foi cutucado por um sistema, mas agora o sistema recebeu a resposta na altura, além daquilo que eles imaginavam. Mas ao invés de se renderem e se quebrantarem, a Bíblia diz que eles ouviram e com o coração, queridos, não obedeceram. Muito pelo contrário, rilhavam os dentes. Mas olha Estevão, queridos. Como Estevão estava diante disso? O povo ali rilhando os dentes, doido de raiva para pegar ele, diante da mensagem que ele estava anunciando. E como Estevão estava? Olha comigo, queridos, o que fala o versículo 55. Mas Estevão, eles estavam ouvindo, enfurecidos, com o coração e rilhando os dentes. Mas, entretanto, todavia, Estevão estava como? Cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava assentado à direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Sabe, queridos, independente das circunstâncias que nós passamos, por anunciar o Evangelho e pregar o Evangelho convencidos pelo Espírito, independente das calúnias e de tudo que levantarem contrário, ou tentarem dizer ao contrário, mesmo que enfureça alguns, e façam alguns rilharem os dentes de raiva, queridos, mas quem foi convencido pelo Espírito e ouviu o Evangelho genuíno, profundo e verdadeiro que é Cristo, queridos, não fica voltando e parando nas picuinhas ou naquilo que tenta parar. Muito pelo contrário, a fala de Estevão, a posição de Estevão eles estavam todos loucos, enfurecidos, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, e ele fitou os olhos para o céu, e a Bíblia diz que ele viu Jesus assentado à destra de Deus. Sabe, queridos, em nome de Jesus, independente das circunstâncias e desafios que você está vivendo, continue fitando os seus olhos no alto e contemplando o trono da graça,
sendo cheio do Espírito Santo. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo, seja como Estevão foi. Mantenha-se posicionado, cheio do Espírito, fitando os olhos para o alto. E ele diz: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Ah, queridos, quem está cheio do Espírito, está fitando os olhos no alto, está vendo os céus abertos, e o céu manifestando a glória de Deus que exala do trono da graça. Queridos, quem é cheio do Espírito, tem essa contemplação, tem essa visão. Então tudo que é divisão que vem, para tentar dividir a sua força, ou minar a sua energia e o seu ânimo, queridos, não vai parar, vai gerar mais gás ainda. Porque Estevão, queridos, quanto mais caluniado, mais ele então encontrava em Deus força para testemunhar e pregar com autoridade. Aleluia! As lutas estão difíceis, permanece, irmãos. Está tendo levante? Permanece. Permanece fitando os olhos no alto. Permanece buscando ser cheio do Espírito e não se iludindo com as distrações que esse mundo pode trazer. E a Bíblia diz, queridos, que eles então começaram a clamar em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele se ajoelhou e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Queridos, à medida que Estevão compartilhava do que ele estava vendo, que era céus abertos, o Filho do Homem assentado à destra de Deus, a Bíblia diz, queridos, que aquele povo que ali estava ouvindo, começaram a clamar e gritar, e botar as mãos nos ouvidos unânimes, tipo: fica quieto, cale a sua boca, para de falar isso. E jogaram ele para fora da cidade e apedrejaram ele. Mas à medida que ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele se ajoelhou e clamou em alta voz: Senhor, recebe o meu espírito. E ele ainda disse: Senhor, não lhes impute esse mal. Irmãos, isso é a verdade do Evangelho genuíno e puro. Quando nós conhecemos e ouvimos e somos convencidos pelo Espírito, é essa a realidade, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E somente o Evangelho vencido pelo Espírito é que faz nós termos essa postura, sendo apedrejado e morto e clamando por aqueles que estão nos apedrejando. Irmãos, conseguem entender isso? Dá para explodir a mente da gente assim, não dá? A gente está sendo apedrejado e está clamando por aqueles que estão apedrejando. Não impute a eles esse mal. Recebe o meu espírito. E a Bíblia diz que então ele adormeceu. Irmãos, o Evangelho, quando a gente ouve e é convencido pelo Espírito, é um caminho sem volta. Estevão entendeu isso. E ele gastou toda a sua vida, cada segundo, vivendo para a glória de Deus, anunciando a mensagem de Deus que é Cristo, no poder do Espírito. Ah, queridos, eu creio que o Senhor está nos levantando nesses dias como esse tipo de igreja, um tipo de igreja chamado Estevão. Pessoas convencidas pelo Espírito a respeito do Evangelho, que ouviram.
e que não volta atrás, que permanece avançando. Está difícil, mas permanece. Está sendo apedrejado, mas permanece. Queridos, em nome de Jesus, continue dando ouvidos ao Senhor e oferecendo um coração obediente. Vamos juntos viver essa verdade genuína do Evangelho. Amém. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Feche seus olhos no seu lugar. Abre o seu coração para Ele. Fala para Ele: Senhor, eis-me aqui. Se você ainda não é convencido plenamente sobre aquilo que é o Evangelho, que é Cristo, clame, fala: Espírito Santo, eu estou aberto, me convence. Eu não quero ficar indo e vindo. Senhor, eu quero entender e caminhar, e não voltar atrás. Eu quero ser alguém decidido, custe o que custar, independente das pedradas que vou levar, eu vou permanecer fiel até o fim, buscando o Senhor e servindo pessoas com graça e amor. Espírito Santo, enche esse ambiente, flua nesse lugar. Desperta o adormecido, levanta o caído, traz força ao fraco. Convicção àquele que está confuso. Espírito Santo, eis-nos aqui. Amigo Espírito Santo, tenhas liberdade aqui. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Aumenta o envolvimento da Tua presença nesse lugar, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Aquele que está distante, venha para perto. Sim, Senhor. Aquele que está desunido, venha à unidade. A comunidade dos discípulos. Sim, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, como Estevão foi levantado como um homem de reputação, cheio do Teu Espírito e de sabedoria, cheio de fé. Ao ponto de enxergarem nele como se fosse o rosto de um anjo. Senhor, que o Teu rosto possa brilhar através do nosso. Para isso nós nos humilhamos. Nós não queremos ser, ó Deus, uma geração de dura serviço. Uma geração, ó Deus,
de coração duro e de ouvidos indiferentes. Eis-nos aqui, Senhor. Flua com liberdade em nós e através de nós, apesar de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Estende suas mãos. Que a graça do Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito, seja sobre todo aquele que crê, hoje e para todos sempre. Quem crê diz amém. 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 Vamos aplaudir o Senhor.